queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Nós estamos há 4 domingos lendo o mesmo texto bíblico, apenas 2 versos da Bíblia Sagrada, que se encontram no livro de 1 Crônicas, ou primeiro livro de Crônicas, no seu capítulo 4. Primeiro livro de Crônicas, no seu capítulo de número 4. Nós vamos ler os versos 9 e 10. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versos de 9 a 10. Mais uma vez, as boas-vindas aos nossos irmãos que estão nos vendo pela internet. Hoje operado pelo nosso Marcos Fabião. Esse moço vigoroso, né, Sônia? Pois é. Deus abençoe o Marcos. Acharam? Então vamos ler, palavra de Deus, 1 Crônicas 4, 9 e 10, diz assim: Jabes orou ao Deus de Israel e disse: Senhor, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Vou repetir o que Jabes orou pedindo a Deus. Primeiro, me abençoa. Segundo, aumenta as minhas terras e as minhas influências. Terceiro, que a tua mão esteja comigo. E quarto, guardando-me de males e livrando-me de dores. E a Bíblia diz: e Deus atendeu ao seu pedido. Eu queria que, você não precisa achar, eu vou ler apenas 2 textos bíblicos, talvez tenha aqui no nosso apoio o texto bíblico. O primeiro deles é em Mateus, capítulo 6, verso 13, oração de Jesus, a oração do Pai Nosso, em que ele ensina a gente orar assim. Vamos orar juntos o Pai Nosso, vamos ver se a gente lembra dessa oração. Pai Nosso, o pão nosso, mas livra-nos do mal. Todo mundo chegou no final? Amém. O amém chegamos. Esse texto é da maior importância porque a gente vai ver que Jabes faz uma oração que seria repetida por Jesus muitos anos à frente. Livra-nos do mal. Livra-nos do mal. E depois nós vamos ler também carta aos Hebreus, capítulo 12. No seu capítulo 12, no verso 2, nós vamos ter o apoio aqui do texto. Eu acho que é esse texto mesmo, está certo? 12:2? Eu acho que tem alguma diferença, ou pelo menos na versão. Desculpe, é 12:1, tá? É 12:1. Se vocês puderem achar, eu vou ler aqui na NVI. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o embaraço e do pecado que nos rodeia, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Vamos orar, fecha os teus olhos. Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra, ela é sempre viva e eficaz, é ela que nos ilumina o caminho, é ela que nos dá sabedoria e direção para a vida. E essa palavra também que nos revela o poder do nome de Jesus e a ação do Espírito Santo que nos cura, que nos liberta, que nos salva, que nos coloca diante da santidade de Deus, e diante dessa santidade nós adoramos, nós nos prostramos e nós rendemos culto ao Deus digno de todo louvor e de toda honra.
nós te agradecemos por essa palavra revelada, pelo teu Espírito Santo que faz real ela em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos no quarto e último domingo dessa série de mensagens, cujo título é Deus conta com você. Deus conta com você. Eu já disse aqui hoje que Deus não precisava contar conosco, mas Ele escolheu contar conosco. Por exemplo, Deus poderia contar com os anjos, seres muito mais poderosos que nós, e que queriam fazer o trabalho que Deus nos deu para fazer, mas ainda assim Deus, na sua sabedoria e no seu amor, resolveu escolher o João, a Maria, o Fernando, a Patrícia, a Josefina, gente de carne e osso, seres humanos, para junto com Ele trabalhar na redenção do mundo. Essa série que nós estamos pregando, ela tem o objetivo de despertar em cada um de nós aqui nessa noite, o desejo no coração de não se contentar apenas com algumas coisas boas que Deus já fez através de nós, mas a gente ser de fato um agente do reino de Deus em todos os lugares, em todos os ambientes que a gente estiver. E é por isso que nós escolhemos esse texto de 1 Crônicas, que conta rapidamente a história de um homem chamado Jabes. A Bíblia diz que Jabes foi o homem mais destacado da sua família. O brevíssimo relatório sobre a história desse homem está nesses 2 versos que nós lemos. Só tem esses 2 versos a respeito da vida desse homem. E ele faz uma oração, e nessa oração ele faz 4 pedidos a Deus. E esses pedidos e essa oração nos são importantes, porque elas revelam, ou eles revelam, as grandes necessidades humanas. Essa necessidade era de Jabes, mas eram de muitos homens e mulheres no passado, e são as nossas necessidades hoje. Esse homem da tribo de Judá, que foi o mais destacado da sua família, faz uma oração, e nessa oração ele faz 4 pedidos. No seu primeiro pedido, nós vimos alguns domingos atrás, ele pede para ser uma pessoa abençoada. Senhor, me abençoa. Ele pede para ser um tipo de pessoa, gente que se torna um canal de bênçãos, através dos quais Deus se utiliza para abençoar a humanidade. É gente que fala assim, Senhor, pode me usar, tem alguém precisando, eu quero ser essa pessoa, eu quero ser esse abençoador. O segundo pedido do Jabes, ele pede para Deus não só abençoá-lo, mas Deus aumentar o seu raio de influência. Deus, eu já abençoei uma pessoa aqui, outra ali, mas agora eu quero abençoar pessoas fora da igreja, eu quero abençoar pessoas na Vila dos Remédios, eu quero abençoar pessoas em Osasco, no estado de São Paulo, eu quero abençoar pessoas através das redes sociais. Ele pede para Deus aumentar a sua influência. Na verdade, Jabes está pedindo para Deus para lhe dar trabalho. E essa é uma oração que Deus sempre ouve. Quando você pede para Deus lhe dar trabalho, Deus automaticamente ouve você. Aliás, confirma isso com quem está perto de você, fala assim, você quer ter uma oração ouvida por Deus? Pede para Deus te dar trabalho. É certo, Deus ouve você. A terceira oração de Jabes, ele pede não só que Deus o abençoe, não só que Deus lhe dê influência, mas que a mão de Deus não se afaste da sua vida em nenhuma hipótese. Na verdade, ele está pedindo uma espécie de garantia para Deus. Deus, só vale a pena o Senhor me abençoar se a tua mão continuar sobre a minha vida. Eu só quero influência na minha vida se as tuas mãos estiverem sobre mim. Eu quero ser diligente e influente, mas isso só vai ter sentido se a tua mão estiver sobre a minha vida. E hoje nós chegamos no 4º pedido desse homem impressionante chamado Jabes. Qual é o pedido último e 4º de Jabes? Ele ora a Deus e diz assim, Deus, guarda-me do mal e livra-me
de dores. Livra-me do mal. O que é que Jabes está pedindo ao orar a Deus, dizendo assim: Senhor, livra-me do mal? Será que Jabes está pedindo a Deus uma blindagem espiritual? Será que Jabes está pedindo a Deus: Deus, não permita jamais que eu passe por uma crise financeira? Será que Jabes está pedindo para Deus: Deus, não permita jamais que eu pegue sequer uma gripe, não permita jamais que eu fique enfermo? Será que é isso que Jabes está pedindo? Será que Jabes está falando assim: Senhor, que nem eu e nem a minha família nunca experimente um desemprego? Será que a oração desse homem tem como conteúdo: Deus, que eu viva uma vida sempre tranquila e que a minha vida esteja sempre tudo sobrando? Será que é isso que Jabes está pedindo quando ele está orando e falando: Senhor, livra-me do mal? Essa é uma ideia, essa ideia que Deus nos blinda. Quem vem para Deus fica blindado do mal, blindado do desemprego, blindado da enfermidade, blindado das perdas. É uma ideia muito popular no Brasil hoje. Não poucos púlpitos e igrejas estão pregando isso, que quando você vem para Deus, você na verdade compra uma espécie de seguro. Se você é dizimista, se você vem a alguns cultos, se você faz algumas coisas, Deus blinda você e o mal nunca vai chegar até você e você vai viver uma vida tranquila, vai dar tudo certo. Aliás, tem uma musiquinha que a gente canta: vai dar tudo certo. E a gente gosta de cantar e ela anima a gente. Mas tem uns probleminhas bíblicos com essa música, porque tem hora que não dá tudo certo, não. Tem hora que você fica doente também. Tem hora que o desemprego chega. Tem hora que você tem perdas. Tem horas que não dá tudo certo, a verdade é essa. E será que Jabes estava falando disso quando ele estava pedindo a Deus: Deus, livra-me do mal? Na verdade, quando a gente começa a olhar a Bíblia Sagrada, não apenas um versículo isolado, mas o seu conjunto, o que a Bíblia oferece como poder de Deus e como sabedoria para a vida, a gente vai ver que a oração do Jabes não poderia estar dizendo isso. Deus, me blinda dos males. Deus, não deixa que nada errado aconteça comigo. Na verdade, Jabes está orando da mesma forma que Jesus oraria, muitos séculos depois. E essa oração, e é por isso que eu pedi para você orar a oração do Pai Nosso. Porque na oração do Pai Nosso, Jesus diz assim: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Será que a oração que Jesus está nos ensinando também é uma oração para nos blindar? Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vai ver que também não é isso que Jesus está dizendo. Porque o mesmo Jesus vai dizer assim: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Esse mesmo Jesus, nas palavras do evangelista João, em João 17, vai dizer assim: Pai, orando por mim e por você, eu não peço que os tire do mundo, mas eu peço que os proteja do mal e do maligno. É sob essa perspectiva que essa oração de Jesus, ela explica a oração de Jabes. Na verdade, o que Jabes está pedindo essencialmente não é apenas que ele fique livre dos efeitos do mal e da maldade no mundo. O que Jabes está pedindo é que ele não seja alcançado pelo maligno. E sendo alcançado pelo maligno, aconteça aquilo que pode acontecer de pior para um ser humano. Porque, na verdade, o que Satanás, o que o diabo faz para atingir uma pessoa, isso não é o pior que ele pode fazer.
A Bíblia diz que os espíritos malignos, eles podem atuarem causando dificuldades, estragos, até doenças, até problemas enormes entre os seres humanos. Mas isso não é o pior que eles podem fazer. O pior mal que o maligno pode causar ao ser humano é torná-lo também uma pessoa malvada. Uma pessoa que o mal entrou dentro dela, ou uma pessoa que faz mal e nem percebe que está fazendo mal. Porque depois da queda em Gênesis 3, depois que o homem pecou contra Deus, em todo o coração humano há um mau potencial. Ele está lá dentro. Ele pode ser absolutamente deixado inerte por causa da ação do Espírito de Deus, ou ele pode ser usado pelo maligno. Seres humanos podem fazer mal uns aos outros. E porque há mal dentro do coração humano, e porque essa é uma realidade, é que Jesus nos diz para a gente orar assim: Pai, livra-nos do mal. Porque esse mal está entranhado no coração humano de tal forma que às vezes a gente fica tão frio em relação ao bem e à bondade, que a gente passa a fazer algumas maldadezinhas sem sequer perceber. A gente fala de um jeito que sabe que vai machucar o outro, mas a gente fala. A gente conta uma história que nos pediram segredo, mas a gente fala assim: olha, eu só vou contar para você, não era para eu contar, mas eu vou contar porque você é o meu melhor amigo, combinado? Isso é mal. E a gente fala assim: não, Deus vai me perdoar por esse mal que eu fiz. E esse mal não tem a ver necessariamente com Satanás, tem a ver com o mal que está dentro do coração humano. Mas quando a gente está falando desse mal que existe no coração humano, isso não é sempre óbvio para todo mundo, não. Na verdade, há pessoas que acreditam na nossa sociedade que nem existe mal. O máximo que existe é alguns traumas. Então o ser humano não tem mal no coração, ele tem alguns traumas que ele teve alguma vez na vida. Então funciona assim: a pessoa fala assim, olha, essa criança ela é assim porque ela teve uma mãe mandona. Não é que ele é mau. Essa pessoa é assim porque o pai dele foi um pai dominador. Ou senão a gente olha na nossa sociedade, esses casos que acontecem nos Estados Unidos, gente metralhando gente, ou aqui no Brasil, gente que mata gente gratuitamente, e a gente fala, imagina, esse menino é um traumatizado, ele teve o bullying na escola, falaram que ele não sabia jogar bem futebol, ou falaram que ele era gordinho, e aí ele teve bullying, aí ele sai um dia e sai metralhando todo mundo porque ele teve um bullying. É o mal dentro do coração humano. Na verdade, nós vivemos num ambiente em que a malignidade é uma realidade. Há conflitos aqui na Vila dos Remédios que acontecem, há conflitos entre bandido e polícia, há conflitos nas periferias da nossa cidade, em que a gente vê claramente que ações malignas. Não é apenas alguém que está traumatizado, é que há uma dimensão humana que o mal toca o ser humano. Por exemplo, se a gente olha o Oriente Médio hoje, e a gente olha o Estado Islâmico, que é aquele grupo que tem um verdadeiro prazer em matar as pessoas, e degolar as pessoas, e se não bastasse, filmar isso para o mundo inteiro. O que é isso? Isso não é só uma ação satânica. É preciso que Satanás encontre um coração em que esse mal é potencializado. Se a gente olha os conflitos árabe-Israel, os árabes querem destruir Israel para que não exista mais nada, e os israelenses falam, olha, se eles fizerem isso, a gente manda a faixa de Gaza para a Idade Média, como se eles já não vivessem na Idade Média. O que é isso? É o ódio no coração humano. Não é um conflito mais geopolítico. Não é uma coisa puramente humana. É uma coisa espiritual que vai acontecendo. Há pessoas que odeiam o outro sem razão aparente. E ainda falam assim, ó, não gosto dessa pessoa. Aí você fala assim, mas o que essa pessoa fez para mim? Não fez nada, eu simplesmente não gosto dela.
Isso é um mal dentro do coração humano. Gente má, gente ruim. E aí você falar assim, pastor, ainda bem que essas pessoas assim com coração mau, eles estão bem longe da gente. Eles não estão nas igrejas, eles não estão, claro, nas nossas famílias, eles não estão nos nossos círculos. Mas quando a gente olha essa oração de Jabes, livra-me do mal, a gente vai perceber que o mal está mais perto da gente do que a gente imagina. Dentro das nossas famílias existem maldades. Dentro das nossas famílias existem mães tiranas, que querem controlar tudo do filho, quer controlar o destino do filho, quer controlar a profissão do filho, quer controlar cada passo dos filhos e vai tiranizando. Dentro das nossas famílias tem crianças tiranas, crianças que dominam toda a casa, crianças que dominam o que você compra, o que você não compra, o que você assiste, o que você não assiste, crianças que vão dominando quando você viaja, quando você não viaja. Dentro das nossas casas existem pais tiranos, que acham que porque bancam financeiramente a família, pode fazer o que querem com a mulher e com os filhos e com todo mundo. Isso é maldade do coração humano. E se você acha que é só na sua família, olha lá no seu trabalho. Sabe aquele seu chefe que você acha que ele é só um destemperado, só um cara meio sem bom senso? Não. Esse cara que humilha todo mundo, que machuca todo mundo, esse cara não é só um destrambelhado. Esse cara é um endemoniado. O mal está no coração dele. O que Jabes está dizendo aqui, Deus me livra do mal entrar no meu coração e me tornar uma pessoa malvada e maligna. O que ele está orando é, aliás, antes que isso aconteça, eu quero declarar guerra às trevas. Aonde estiver mal, que eu chegue com a luz de Deus e dizendo, de agora por diante, aqui uma pessoa que vai batalhar contra o mal, contra as trevas e contra toda sorte de malignidade. Amém, gente? Diga assim comigo, Senhor Jesus, livra-me do mal, mas principalmente do mal entrar no meu coração e me tornar um malvado, em nome de Jesus. Isso faz me lembrar esse pedido de Jabes. Deus usa a minha vida para que o mal não se propague. Faz me lembrar uma história que eu ouvi há pouco tempo, uma anedota interessante. É a história da Assembleia dos Ratos. A história é o seguinte: um grupo de ratinhos, ele sempre estava sendo importunado por um gato. E o gato chegava lá e comia a comida deles, e comia eles também. E eles ficavam num desespero. E esses ratinhos foi passando semana, meses, e eles ficando indignados, mas não conseguia fazer nada com o gato. Até que um dia, eles tiveram uma grande ideia. Fizeram culto, ratos não fazem cultos. Fez uma assembleia, e falou assim, a gente precisa resolver esse problema com esse gato. E aí um dos ratinhos muito espertos lá falou, tem uma grande ideia. Diga qual é a ideia. A ideia é o seguinte, a gente vai pegar um guizo, um sininho, nós vamos colocar no pescoço do gato. E a hora que o gato estiver se aproximando da gente, a gente vai correr, esse gato não pega a gente mais nunca. E a ideia, houve uma aceitação e todos os ratinhos falaram assim, que ideia maravilhosa desse rato. Agora nós vamos resolver o nosso problema. E quando eles estavam celebrando a ideia, aí um ratinho levantou e falou assim, só tem um problema com essa ideia. Quem é que vai colocar esse sino no pescoço do gato? Jabes diria assim, eu vou colocar esse sino no pescoço do gato. Se Deus está precisando de alguém para ir nos lugares da maldade, desafiar o mal, desafiar o poder das trevas, Deus pode contar comigo. Se Deus quer libertar pessoas, se eu tenho que ir em lugares perigosos, Deus pode contar comigo. Eu vou lá fazer isso. É isso que Jabes está dizendo. É como Jabes dissesse assim, eu não admito mais que a maldade na minha família, que as profecias ruins sobre a minha vida continuem.
Se houver alguma coisa que Deus quer fazer a partir de alguém, esse alguém sou eu. Eu fico imaginando se não é essa a oração também de Davi. Quando Golias estava desafiando o exército de Israel, e ninguém queria ir. E ele olha para aquele gigante e diz assim: ninguém vai não? Então eu vou no nome do Senhor dos exércitos. Esse filisteu nunca mais vai insultar os exércitos do Senhor. Deus está esperando gente assim. Gente que fala assim: precisa cortar a cabeça do Golias? Pode contar comigo, Senhor. Precisa colocar o sininho no pescoço do gato? Pode deixar comigo, Senhor, eu vou lá. Quando essas pessoas têm essa percepção, elas são dotadas de um poder espiritual e começam a entender aquilo que a Bíblia diz: a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra quem? Os principados e as potestades, os poderes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Meu amado, minha amada, não se iluda. Você vive num mundo onde a maldade é uma realidade. E é por isso que a Bíblia vai dizer assim para mim e para você: não dê lugar ao diabo. Pedro vai dizer assim: sujeite-se a Deus e resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Não se acovarde contra o mal. Não faça concessões contra o mal. Não brigue com o maligno. Eu também ouvi uma história essa semana, uma triste história de um pastor que teve uma experiência de adultério. E ele chamou um amigo dele para conversar sobre isso, numa situação muito difícil. E esse amigo dele chegou para o pastor e falou assim: me explica aí, onde entra o diabo nessa história? O que o diabo tem a ver com esse seu pecado? Ao que o pastor disse assim: o pecado, ou melhor, o diabo é um grande surfista. Ele adora que o coração humano produza algumas marolas e algumas ondas para ele surfar nessa onda. Sabe o que isso quer dizer? Há muitas coisas que nós culpamos o maligno, Satanás, mas são coisas que nós produzimos no nosso coração. E ao produzir no nosso coração, o maligno se utiliza para potencializar esse mal. E é por isso que Jabes ora assim, fala assim: Senhor, me livra do mal. Me livra de produzir um mal no meu coração, para que o maligno não possa levar isso adiante e causar dores e sofrimentos. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu quero orar como Jabes hoje. Me livra dos efeitos do mal. Me livra do maligno. Mas principalmente, livra o meu coração de se tornar um coração malvado. Em nome de Jesus. Amém. Esse quarto pedido de Jabes, na verdade, ele tem duas partes. A primeira é: me livra do mal. E a segunda, nós lemos aqui: guarda-me, Senhor, de dores. E a gente está diante da mesma questão. Será que Jabes está pedindo de novo para Deus blindar a vida dele, já que ele está orando e dizendo: me livra de dores, Senhor? Será que isso significa Deus colocar a gente numa redoma e não permitir que a gente passe dores físicas, dores emocionais, dores espirituais? Será que é isso que Jabes está orando e pedindo? Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente pode ver que também não pode ser isso. Porque o mesmo Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas no meio das aflições tenham bom ânimo. Por que vocês devem ter bom ânimo? Porque eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Quando a gente olha para esse pedido de Jabes, a gente se lembra que Jesus também contou uma história em que dois homens fizeram cada um uma construção. Um construiu a sua casa na areia e outro construiu a sua casa na rocha.
casas que a enchente chegou? Ou foram as duas? Foi só sobre uma casa que veio uma tempestade grande, ou foram as duas? Sobre quem construiu na areia, mas também sobre quem construiu na rocha. Ou seja, Deus não nos poupa de algumas coisas que fazem parte da nossa vida e da contingência humana. A diferença não são as dores, a diferença é que construção nós fizemos da nossa vida para a hora que as dores chegarem. A questão não é se nós vamos sofrer, a questão é se nós estaremos fortalecidos na hora do sofrimento. A questão não é se o dia mau vai chegar, ele vai chegar. A questão é como que você vai estar quando o dia mau chegar. Será que Jabes estava pedindo aqui: Deus, não deixa que nenhum mal me aconteça e que nenhuma dor chegue perto de mim? Na verdade, quando a gente começa a analisar essa oração de Jabes, que ele pede para ser guardado das dores e do sofrimento, ele está sim pedindo para ser guardado do sofrimento, mas de um sofrimento muito específico. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu queria que você guardasse isso. A Bíblia explica e ensina que quando a gente fala em sofrimento, pelo menos 3 tipos de sofrimentos acontecem. O primeiro é o que a gente chamaria de sofrimento contingente. É aquele sofrimento que todo ser humano passa. Basta você ser humano que você vai passar por ele. Por exemplo, todos os seres humanos, sejam cristãos ou não, vão passar por algum tipo de enfermidade. É verdade ou não é? O fato de você ser cristão quer dizer que você nunca vai ficar doente? Não. Então esse é um sofrimento contingente. Vale para todos os seres humanos. Depois que o homem caiu em Gênesis 3, atinge todos nós. Tem um segundo tipo de sofrimento, que é um sofrimento simplesmente porque você resolveu seguir a Cristo Jesus. Se você em algum momento ouviu em alguma pregação, em algum ensino, alguém dizer para você que você viria para Jesus e você não sofreria mais, e você não experimentaria mais nenhuma dificuldade, mentiram para você. Se você veio a alguma igreja e alguém disse para você que se você fizesse alguns sacrifícios, se você obedecesse algumas coisas, nunca mais você teria grandes problemas, mentiram para você. Porque a Bíblia vai dizer que seguir a Jesus por si só já vai gerar alguns sofrimentos para você. Jesus chegou a dizer assim: se o mundo me odiou, que sou o mestre, imagina se não vão odiar vocês que são meus discípulos. Toda vez que você for lutar contra a injustiça, você vai experimentar o ódio de alguém. Toda vez que você tentar ser fiel num ambiente infiel, vai despertar a hostilidade de alguém. Toda hora que você quiser ser justo e direito num ambiente que está todo mundo corrompido, alguém vai odiar você. E esse é um sofrimento simplesmente porque você ama a justiça e ama Jesus Cristo. Então Jabes não está orando para que Deus livre ele desse sofrimento contingente e nem desse sofrimento por amar a Deus. Jabes está orando que Deus o livre do sofrimento causado pelas nossas próprias más decisões. Há sofrimento que não tem a ver com Deus, há sofrimento que não tem a ver com o diabo, e há sofrimento que tem tudo a ver com as decisões que você toma. É você que as toma, e porque você as toma, elas têm consequências. É o que a gente pode chamar, aliás a Bíblia também chama de embaraços. Deixa eu explicar para você. Tem pecados, tem ações que você faz que são pecados mesmos, mas tem coisas que você faz que não é exatamente um pecado, é um embaraço. É coisas com as quais você se enrola. O profeta Oséias, no capítulo 8 do seu livro, ele vai dizer assim:
Por que é que vocês acham que vocês estão com tantas tempestades na vida de vocês? Se não que vocês plantaram tempestades, estão colhendo melhor. Vocês plantaram vento, estão colhendo tempestades. Se você achava que esse era um ditado popular, não é não. É Bíblia Sagrada. Leia o profeta Oséias. Quem semeia vento colhe tempestade. Isso é Bíblia Sagrada. E o profeta Oséias está dizendo: olhe isso, olhe as coisas que você está decidindo, olhe as decisões que você está tomando, porque o que você está plantando você vai colher também. Mas o texto é impressionante, é esse de Hebreus que nós lemos agora há pouco, porque a Bíblia vai dizer assim: deixemos todo o embaraço e o pecado. A Bíblia separa pecado de embaraço. Pecado é pecado mesmo, a gente sabe, mas embaraço não é necessariamente um pecado, mas são coisas com as quais você se enrola. E a Bíblia vai dizer assim: esses embaraços que tão de perto nos odeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. É disso que Jabes está falando quando ele ora para ser guardado das dores. É as dores geradas pelo embaraço das más decisões. E eu queria que você falasse com quem está perto de você, fala assim: há dores, diga, que são causadas simplesmente porque você tomou decisões más. O nome disso é embaraço. Você precisa se livrar dele, senão você vai continuar enrolado e sofrendo sem necessidade. Há sofrimento na minha vida e na sua vida que tem a ver comigo e com você, com o jeito que a gente está levando a nossa vida. Por exemplo, há pessoas que insistem em relacionamentos que são evidentes que vai dar problemas, mas tem muita gente insistindo com isso. A menina começa a namorar um menino e fica evidente que há problemas. Primeiro, ele olha o menino tratando a mãe dele e só Deus sabe como ele trata. Olha, se você estiver namorando com alguém e essa pessoa tratar mal os pais, pula fora. Pastor, ele é lindo, sai fora disso. Se você está namorando com alguém que trata mal pessoas de idade, pula fora disso, porque um dia você vai ficar de idade. Pula fora. Tem coisas que são evidentes e a gente precisa se livrar de embaraços, porque há coisas que a gente fica espiritualizando e depois nós vamos colher essas coisas. E Deus vai falando para você: eu tenho tanta chance de você perceber isso, tem tantas oportunidades de você perceber isso, mas você quis assim. E às vezes a gente ora para Deus insistindo: Deus, faz isso, eu quero que o Senhor faz isso. Deus fala: olha, eu não queria, mas se você está querendo muito, tá bom, mas você vai ter que conviver com isso aí. Há situações, empregos que nós oramos tanto para Deus, para a gente ter. Deus, eu quero ter essa carreira, e Deus fala assim: olha, mas eu não queria que você tivesse essa carreira, tem outras coisas, mas eu quero, Deus, então tá bom, toma essa carreira. Aí a pessoa vai para essa carreira, começa a trabalhar no domingo, no feriado, na segunda, de manhã, de madrugada e tal, e não tem mais tempo para Deus, não tem mais tempo para nada. Aí Deus fala: mas foi você que escolheu isso, não fui eu. Você pediu isso e eu dei isso, não era isso? Isso não é um pecado em si, mas é um embaraço. E daqui a pouco você olha para algumas pessoas, elas estão tão embaraçadas e elas estão tão enroladas consigo mesmo e com as suas necessidades pessoais, que elas não têm mais tempo para servir no reino de Deus. Aí quando vocês conversam com uma pessoa assim, ela fala assim: eu gostaria muito de fazer, mas eu estou com um problema tão grande aqui, que eu não posso tirar o olho disso, essa é a minha preocupação central. Aí Satanás olha para a gente e fala assim: tá vendo? Não precisou nem que você fizesse a minha vontade,
Você só está fazendo a sua vontade. Para mim é o suficiente, porque você não vai fazer a vontade de Deus. É quando o mal entra dentro do coração da gente e a gente nem percebe. Há temperamentos que são maléficos e a gente se acostuma com eles. De a gente ser explosivo, de a gente ser iracundos, e a gente, ao invés de pedir para Deus santificar a gente acaba justificando, dizendo assim: não, esse é o meu jeito, eu sou desse jeito, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu tenho sangue quente, ou eu tenho sangue frio, ou eu tenho... E a gente vai acostumando com o mal em nós e vamos nos embaraçando com essas coisas. A gente se acostuma tanto com isso que a gente se acostuma com dor. Tem gente que está com dor há 10 anos e falou assim: essa dor já é de estimação, eu estou cuidando dela, né? É um mal que vai entrando dentro da gente e a gente não vai percebendo. É disso que Jabes está falando. Me livra dessas dores, Senhor, que são causadas por mim mesmo, pelas coisas que eu me embaraço, pelos meus temperamentos, pelos meus relacionamentos, pelas coisas que eu continuo fazendo, sabendo que aquilo me embaraça. Tem coisas que você ouve mensagens, tem coisas que você ouve conselhos, tem coisas que Deus fala por você de um monte de forma, você sabe que não é a coisa certa para fazer, mas você continua insistindo com aquilo. Isso é o mal se instalando sorrateiramente em você, que vai gerar dores e vai deixar você embaraçado. É disso que Jabes está falando quando ele ora: Deus, me guarda das dores causadas por mim mesmo, dores provocadas pela sua teimosia, dores provocadas pela minha e a sua prepotência, dores provocadas pela minha e pela sua impaciência, dores provocadas pelo meu e pelo seu orgulho, dores provocadas pela minha e pela sua vaidade, dores provocadas pela nossa falta de humildade, dores provocadas pela nossa rabugice. Tem horas que a gente não muda simplesmente porque a gente gosta de ser rabugento. Parece que é um charme ser rabugento. E deixa eu dizer para você assim: não tem charme nenhum em ser rabugento. Rabugento é gente chata mesmo, além de embaraçar um monte de gente. Coisas que a gente vai se enrolando. A gente insiste em fazer negócios que a gente sabe que não deveria fazer. A gente entra em dívidas que a gente sabe que não é prudente fazer. Isso não é um pecado em si, mas é um embaraço. Vai chegar uma hora que isso vai tomar todas as suas energias, vai dominar todo o seu tempo, as suas vontades, e você não vai ter mais tempo para nada. E você vai falar assim: eu estou exausto, não consigo nem buscar a Deus, porque você se embaraçou com tudo isso. E o autor aos Hebreus vai dizer assim: livre-se desses embaraços na sua vida, porque eles vão aprisionar você. E o profeta olharia para a gente e vai dizendo assim: está vendo essas tempestades que estão sendo geradas na sua vida? O que é isso senão aquilo que foi plantado em algum momento pelas suas próprias decisões, que foram roubando as suas energias, e você foi ficando inutilizado. Você não tem a sensação, olhando para algumas pessoas, e talvez até para você mesmo, que você fala assim: eu parece que estou fora do jogo, eu estou me sentindo sem energia para mudar algumas coisas, eu estou me sentindo uma pessoa meio inutilizada, eu não tenho mais pegada, eu não tenho mais motivação. Por quê? Porque eu fui me embaraçando com tantas coisas que agora eu não tenho forças mais para reagir. A oração de Jabes é uma oração de gente grande, porque a palavra de Deus diz assim, que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? E sabe o que Jabes estava ouvindo antes dele ouvir a palavra de Deus? Ele estava ouvindo umas profecias sobre a vida dele e para a família dele, que nada ia dar certo. O que Jabes estava ouvindo é: você vai ser um fracassado, Jabes, porque o seu nome já diz isso. Você é um cara que não vai dar em nada, Jabes, porque o seu nome
eu não vou ouvir essas profecias malignas sobre a minha vida. Eu creio num Deus, e é por isso que eu vou orar a Ele. E o que é que Jabes ora? Ele ora assim: Deus, eu não aceito essa profecia maldita sobre a minha vida. Eu não aceito que eu sou uma pessoa que vou dar errado. Eu não aceito que eu sou uma pessoa que nasceu numa família humilde e eu nunca vou ter realizações. Eu não aceito que alguém falou que eu não tinha inteligência suficiente e eu vou ficar limitado a isso. Eu não aceito isso, Senhor. E é por isso que eu estou pedindo: se o Senhor me abençoar, essa bênção vai ficar só em mim. Eu vou distribuir bênção para todo mundo. Jabes olha para o céu e fala assim: Senhor, se o Senhor quer ter alguma pessoa como porta de entrada para abençoar a minha família, o meu bairro, a minha igreja, essa pessoa sou eu, Senhor. Pode me usar, eu quero ser um instrumento teu. Jabes ora dizendo: Senhor, não permita que o mal tome conta do meu coração e cause essas dores. Não permita que eu me embarace com as coisas dessa vida e eu me torne uma pessoa anulada, sem vigor, sem motivação para a vida. E a minha oração é que, da mesma forma como Deus atendeu o pedido de Jabes, Deus atenda muitas orações aqui hoje. Que diga assim: Senhor, na minha vida não. Se tem algum mal contra a minha vida, em nome de Jesus, eu expulso agora. Se tem alguma brecha na minha vida, no meu coração, que tem chance de tornar o meu coração maligno, em nome de Jesus eu repreendo agora. Se há algum orgulho no meu coração, que está abrindo portas para que eu fique embaraçado e não seja um agente de Deus, eu renuncio em nome de Jesus agora. Isso é orar pedindo para que Deus nos livre do mal. Isso é orar para que Deus nos guarde das dores. E a minha oração hoje é que você tenha esse espírito de Jabes, essa ousadia de Jabes, porque a Bíblia vai dizer, através do apóstolo Paulo, que Deus não nos deu um espírito de covardia. Diz para quem está perto de você assim: Deus não te fez covarde. Reaja. Deus te deu um espírito de poder, de capacidades,